CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia! Bom dia! Hoje a gente dá continuidade à nossa série de receitas para Quaresma, certo? Certo, E com uma homenagem para lá de especial e merecida. exatamente. Hoje o nosso convidado, infelizmente, não vai poder estar presente, porque com certeza ele está no céu, fazendo muqueca no céu, que é o meu amigo Hercílio Pirão. Grande Foi Pirão. com ele que eu comi a primeira vez esse prato, foi com ele que eu aprendi a fazer esse prato, e pelo que eu soube, foi o pai dele que criou esse prato. Esse é um prato, para mim, um dos pratos mais importantes da gastronomia capixaba, e que, infelizmente, ele não está mais é, Entre nós, para entre. fazer, né? Não, esse prato não tem mais no cardápio dos restaurantes, impressionante, Ah, tá. né? Vamos Poxa. nós. Vamos lá então. Começamos por onde? É uma garopa salgada com banana da terra e abóbora. Segundo a história, eu não sei se isso é verdade, mas é que a garopa tem um peixe que dá muito no nosso litoral e que tinha-se muita dificuldade de conservá-la antigamente nos barcos que não tinha câmara fria, só conservava em gelo, ela estragava. Então alguém teve a ideia, possivelmente tirado da história do bacalhau, de Uhum. esviscerar ela, tira todas as vísceras, abre ela pelas costas, tira todas as vísceras, salga e traz salgada. Chega aqui, ela tem que ser dessalgada e é feita a moqueca. Segundo eu soube, foi o pai do Hercílio Pirão que criou essa receita. Eu não tenho certeza sobre a história, talvez um historiador como Patrícia Merlo e outros possa dar mais detalhes. Mas eu soube pelo Pirão que foi o pai dele. Uhum. E eu modifiquei, porque ao invés de usar o peixe inteiro, a garupa em si, eu estou usando o filé da garopa para ficar mais fácil, uma apresentação até mais bonita no prato. Então, os ingredientes para 6 porções são 1,5 kg de filé de garopa, Perfeito. certo? Sem a Uhum. pele, já pede para tirar o filé sem a pele. 150 gramas de sal grosso. Toda vez que você vai salgar um peixe, você tem que salgar em torno de 10% do peso. Então, se é 1,5 kg de filé de garopa, 150 gramas de sal grosso, certo? Certo. 6 tomates bem maduros, sem sementes, em cubos. Isso também é muito relativo. Quando a gente faz moqueca, eu gosto de usar em cubo por questão de apresentação. Mas se quiser botar em rodela, não tem problema, não existe uma regra. O Uhum. importante é ter o tomate e ter a cebola. No nosso caso aqui, são 3 cebolas médias em cubos, um maço de coentro picado, 3 bananas da terra madura, 4 colheres de sopa de óleo de urucum, que é feito fervendo a semente de urucum, isso é bem capixaba. Quem não tiver urucum, não tem problema usar colorau. Eu, particularmente, não gosto, porque o colorau leva fubá e eu acho que engrossa o molho. Meia xícara de azeite, uma xícara de abóbora descascada, aquela abóbora pescoço, aquela abóbora bem amarela, bem vermelhinha, tá? Uhum. Ela por fora é clara, ela é amarelo claro, ela por dentro bem vermelhinha, em cubos médios. Uma xícara de caldo de peixe feito com a cabeça do peixe, aquele caldo de peixe que usa para fazer o pirão. Cabeça do Uhum. peixe, todos os ingredientes da moqueca e ferve. Normalmente, uma moqueca não leva a adição de líquido de espécie nenhuma, mas nesse caso, como a salga desidrata o peixe, ele perde bastante do suco dele, eu coloco esse caldo de peixe porque ele evita grudar no fundo. Se você quiser seguir a tradição e não vou botar líquido, não coloca, mas toma cuidado, de vez em quando mexe para não grudar no fundo. Um Perfeito. maço de, ce- um maço de cebolinha verde picada, e se você tiver brotos ou folhas de coentro, só para enfeitar, certo? Certíssimo. O preparo é muito simples. A gente salga o filé da garopa com sal grosso e deixa na geladeira por 3 dias. Eu coloco em cima de uma assadeira furada que eu tenho no restaurante. Quem não tiver, se colocar em uma vasilha normal, todo dia tem que ir lá escorrer aquela água que forma. Porque como o sal desidrata, forma aquela água. Se o peixe ficar naquela água, não é legal. Então, todo dia você vai lá, escorre aquela água, deixa o peixe o mais sequinho possível e deixa ele continuar durante 3 dias. Aí, Perfeito. na véspera do preparo, você tem que dessalgar, igual você faz com bacalhau.
Água fria, trocando a água de 4 em 4 horas, em torno de 8 a 12 horas na geladeira, é o suficiente. Igualzinho o bacalhau. Eu brinco que esse prato é o bacalhau capixaba. Perfeito, ótimo. Eu faço ele às vezes com um peixe que eu esqueci o nome, que é um peixe que solta em lasca muito melhor que a garopa. Esqueci, um peixe azul, bonito pra caramba. Aí você corta em porções de mais ou menos 200 gramas, que dá uma para uma pessoa, cada um para uma pessoa, né? Aí Uhum, na panela de barro, das paneleiras de goiabeiras, então claro. tem que ser a panela de barro de verdade. Você aquece o azeite, refoga a cebola, aí acrescenta. Eu geralmente não coloco o alho, mas quem quiser colocar um pouquinho de alho, não tem problema não, tá? Uhum. Os puristas não gostam muito não, mas eu não tenho esses preconceitos não. Aí acrescenta o tomate, o coentro, o urucum, refoga ligeiramente. Aí você arruma os filé de garopa, aí você coloca a banana, sem a casca, evidentemente, ela em rodelas, em pedaços já um pouquinho maiores, e abóbora, se você for usar abóbora, tem gente que não usa. Aí você cobre com o restante do tempero, porque eu pego a metade do tomate, da cebola, eu boto no fundo, coloco o peixe e o resto, a outra metade por cima, certo? Certíssimo. Aí você acrescenta o caldo do peixe, se você for usar, deixa cozinhar até geralmente de 20 a 30 minutos está pronto, um fogo alto. Aí você vê se a banana está cozida, se a abóbora está cozida, o peixe normalmente com 20, 30 minutos está cozido, tá? E Uhum. aí você acerta o tempero, acrescenta a cebolinha verde, um pouquinho de azeite e serve com arroz, com o pirão feito da cabeça do peixe e pimenta malagueta à parte. Eu gosto muito desse prato. Eu fiz esse prato já em vários países e surpreende todo mundo. Surpreende, inclusive, muito mais do que a moqueca. Olha Porque que os estrangeiros curioso. gostam muito do contraste do doce com o salgado. Ah, que legal. E o É, peixe, ele não fica salgado, mas ele muda a textura. Ele deixa de ser aquele peixe hum. fresquinho, ele muda a textura, mas ele fica firme, mas muito gostoso. Alguma dica para empratar? Se você quiser empratar, fica muito fácil, né? Você coloca, eu coloco a banana embaixo, e coloco o peixe sobre a banana, aí pego o molho e processo para ficar todo homogêneo, coloco em volta e coloco os cubinhos de abóbora e as folhas de coentro, os brotos de coentro em cima do peixe. E sirvo o arroz e o pirão à parte. Se você quiser servir, como no meu caso, muitas vezes eu vou fazer um jantar fora do Brasil e é empratado. Foi por isso que eu passei a utilizar o filé. Eu fiz isso, por exemplo, num navio para 1.800 pessoas. Gente, Então, eu tive que empratar, tá certo? Lógico que o navio, infelizmente, não dá para usar panela de barro. O navio não tem fogo, né? O navio é aham. indução. Então, a panela de barro não funciona. Eu tive que fazer numa panela, numa caldeira normal. E como em navio não pode ter espinho de espécie nenhuma, osso, espinha nas carnes, que alguém pode engasgar, eu passei a usar o filé e gostei, porque empratado ficou melhor. E fora, os gringos muitas vezes não estão acostumados como a gente pegar uma posta de peixe e comer com espinha. Então eu prefiro, quando eu vou servir fora, já fiz em algumas embaixadas brasileiras por esse mundo afora, eu sirvo empratado com o filé, que eu acho mais fácil. Evidentemente, lá fora eu não encontro garopa, Garopa. né? Então eu uso peixe de carne branca normal, mas eu uso a mesma técnica e chamo de garopa salgada como nada tem abóbora. Quantos filés uma garopa consegue fornecer? Depende do tamanho da garopa. Normalmente Uhum. você tem 50% da carne em função do peso do peixe. Se eu tenho 1,5 kg de filé, eu tenho que ter entre 3 quilos a 3,5 kg do peixe. Entendi, Entendeu? entendi. Normalmente, a gente quando faz uma moqueca tal, a gente calcula no bruto, com peixe, tudo, com a cabeça, com tudo, em torno de 500 gramas por pessoa, tá? Uhum. Quando você vai usar posta, né? Aí você calcula 500 gramas por pessoa e você faz a posta, vai dar uma quantidade suficiente para as pessoas ficarem satisfeitas. Com o filé, a gente normalmente, quando é filé de peixe, calcula entre
Se ele for o prato único, em torno de 200 gramas. Se tiver uma entrada antes, em torno de 150 gramas do filé. Eu sempre tive uma dúvida em relação a essa questão do peso das carnes, peixe, frango ou carne vermelha. A gente, quando você fala meio quilo, né? 500 gramas, é meio Do peixe quilo. inteiro. Um peixe inteiro, né? Aí você E pega aí uma você vai porção. ter porções mais ou menos de 150, 180 gramas por pessoa no final. Pois é, e aí a pessoa às vezes pensa, puxa vida, mas não dá nem 200 gramas, é pouquinho. Mas vocês contam também com os acompanhamentos do prato principal, não é Tem isso? arroz, tem Uhum, pirão, né? Normalmente um jantar desse empratado, quando eu faço empratado, ele tem uma entrada, né? Então a gente tem, aqui no Brasil, se calcula carne de boi, por exemplo, em torno de 200 gramas por pessoa, de 180 a 220 gramas por pessoa. uhum. Na Itália, 125 gramas por pessoa, Olha, que pouquinho. porque lá serve um antipasto, um primeiro prato, que é massa, e o segundo prato, que é carne. Então, em torno de 150 gramas por pessoa, entendeu? No 125, conjunto, 150 gramas. no Então, conjunto dá para comer bem, né? exatamente, exatamente. Então, depende, mas o padrão mundial é que você tem em torno de proteína de 180 a 220 gramas por pessoa num prato. Legal. Esse aqui é o ideal. Chefe Juarez, uma bela homenagem ao pirão, viu? Ele merece todas, porque hoje eu sou um dos cozinheiros mais conhecidos do Espírito Santo, fora do Espírito Santo. Mas, na verdade, quem começou todo esse trabalho foi ele. Todos os grandes políticos, jogadores de futebol, artistas, quando vinham à Vitória, tinham que passar no Verdade. restaurante dele, E sempre tá? tinha foto no restaurante, né? Registro de Exatamente. todo E mundo. ele por si só era um personagem, né? Um Uhum. sujeito alegre, super simpático, agradável, e que toda vez que levavam alguém para fazer, para cozinhar para políticos em Brasília, no Rio, que seja, para gente importante, geralmente levavam ele. Então, ele foi o nosso grande embaixador, né? Eu tenho duas pessoas muito como referência em gastronomia capixaba. Eu tenho ele e tenho o Cacau Monjardim Cavalcante pela história. Com o Cacau eu Uhum. aprendi muita história, origem de prato, da onde veio, quem fazia melhor, aquele rigor. O Cacau era um sujeito tão fanático que ele mandava fazer cartelinhas com receitas das moquecas, da torta, da garopa salgada, para distribuir para as pessoas. Quando eu viajava para o exterior, Verdade. viajava para o Brasil afora, ele me dava pacotes daquilo para quando eu servia o prato, junto com o prato tinha lá a história do prato, história das paneleiras, a origem, a receita, tudo ali. Ele fazia do bolso dele, não era a Secretaria de Turismo que fazia, não, era ele que Uhum. fazia. Então, essas duas pessoas, o Cacau foi meu grande guru. Cacau, E, que é o dono da frase moqueca é capixaba, o resto é peixada, né? é, não, ele é um personagem. E ele tem outra frase, né? Hum, Para muqueca tem que ser panela de barro das paneleiras de goiabeira. é isso O aí. resto é tralha de fogão. Isso é verdade. É um Ai, sujeito, assim, as pessoas que você não pode deixar esquecer. Então, quando pintou essa situação de a gente convidar os donos de restaurante para falar sobre isso daí, por causa na da quaresma. semana da quaresma, eu falei, puxa vida, eu tenho que prestar uma homenagem ao Pirão. Infelizmente, ele está no céu cozinhando para Deus. Então, Deus deve estar se lavando de tanta muqueca boa, história boa, porque ele era um contador de história fantástico. Então, eu resolvi, sozinho, que eu tenho certeza que o espírito dele está aqui com a gente, fazer essa homenagem, porque com ele eu conheci esse prato e eu adoro esse prato. E é uma pena que os nossos restaurantes pararam de fazer. É uma Antigamente, pena. até alguns, ele fazia periodicamente. Alguns aqui, sem encomenda, ele faz, mas eles não gostam de fazer, por causa do trabalho de salgar a Ah, é garopa, três verdade. dias. Ele não, ele quase sempre tinha aquilo. E ele faz muita falta para a alegria da gastronomia Da capixaba, né? capixaba, com certeza. Gente, garopa salgada com banana da terra e abóbora. Homenagem nesse período de quaresma ao nosso querido Pirão que se foi, mas está conosco sempre em pensamento, lembranças boas e corações. Se você perdeu alguma dica, alguma receita, não se preocupa. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar tudo de novo, anotar a receita através do nosso site, o cbnvitoria.com.br. Também pode ouvir de novo nos nossos aplicativos, no site e onde também, Juarez?
No nosso podcast. Oxa! No nosso podcast você vai ter acesso a essa receita, a receita dada semana passada, que foi o camarão no coco, a receita dada na semana retrasada, que foi a muqueca que o São Pedro deu com lombo de badejo, e no semana que vem nós estamos juntos, que ainda falta muito para terminar a quaresma, né? É isso aí, é isso aí. Chefe Juarez, obrigada mais uma vez. Obrigado você, um beijo para você e todos para nossos ouvintes. Até sábado que vem. Até sábado que vem.